Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a paz de Jesus, nosso Salvador, seja com todos vocês. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez. Pedimos, pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que as Escrituras sejam abertas, proclamadas com fidelidade, a fim de que todos nós que estamos aqui sejamos apresentados perfeitos em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Antes de eu começar a exposição de Colossenses capítulo 3, me permita relembrá-los de algumas coisas. Colossos é uma igreja que está lutando contra uma mistura de ensinos errados, aquilo que a gente chama de heresias, aquilo que pode fazer com que a sua alma pereça eternamente. Isso é diferente de um erro, tá bom? Um erro não é um erro, teológico é um erro. Mas não faz a sua alma ir ao inferno. Mas uma heresia, provavelmente, certamente vai te levar ao perecimento eterno. O que Colossos está enfrentando não é um erro doutrinário, é uma heresia, ou múltiplas heresias. E o que parece lá em Colossos é que eles estão muito preocupados com alguma coisa parecida com filosofias gregas misturado com o que era o judaísmo antigo. Eu já expus isso nas pregações anteriores, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Mas eu preciso que você lembre que nós estamos falando de crentes. Por exemplo, se você olhar para a sua Bíblia, no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 6, vai dizer: aqueles que receberam a Cristo Jesus, continuai a andar nele. Nós estamos falando de irmãos que receberam Cristo Jesus. Por exemplo, se tu olhar para o capítulo 1, versículo 6 e 7, você vai ver que eles aprenderam o evangelho de Epáfras. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A mensagem de hoje é pesadíssima, daquela que me faz passar mal. Pesadíssima. Do tipo que eu não gosto de pregar, mas nós precisamos pregar. Dava-se uma aula aqui agora há pouco sobre um homem cheio do Espírito Santo chamado Davi, que foi capaz não apenas de tomar a mulher de um dos seus servos, mas de também matar o seu servo. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus nos deu uma Bíblia e pregadores para continuamente exortar os nossos corações, a fim de que o nosso coração seja restringido do que Davi fez, do que Abraão fez, do que Jacó fez. E nós que estamos na nova aliança, estamos um passo depois de Davi. E nós que estamos na nova aliança, nós temos o que eles não tinham, nós fomos libertos do domínio das trevas. Colossenses 1, 12, 13 e 14. Você foi transportado do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, você não é mais escravo do pecado, você que creu em Cristo completamente. O que isso quer dizer? Que você tem mais ferramentas do que Davi para lutar contra o pecado. Ok? Como a mensagem é pesada, me deixa fazer uma ilustração, que não é minha, é de um canadense chamado Jay Carson. Imagine você numa noite
de uma sexta-feira antes do sábado para os judeus, Jesus de Nazaré andando na Galileia, e um homem muito piedoso, religioso, doutor na lei, encontra-se com Jesus numa noite dessa, e o vento batia pela cidade, pelas ruas. Quem sabe de Cafarnaum? E aquele homem chega para Jesus de Nazaré e diz: agora eu sei tudo sobre você. Você não é um curandeiro como os outros. Você não é mais um falso profeta. Não. Você é enviado pelo próprio Deus. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, olha para aquele homem, doutor da lei, piedoso, e diz: Nicodemos, não é apenas que você não sabe quem eu sou. Você não pode saber quem eu sou. Porque para saber quem eu sou, o que eu represento, é necessário que algo extraordinário aconteça. Por isso que desde o começo do Evangelho de João, João vai dizer que aqueles que receberam e creram no Filho de Deus, não nasceram da carne, da vontade humana, mas nasceram do próprio. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, você faz parte do grupo que me odeia. Não importa o quanto de informação acumulado sobre divindade você tenha, você não sabe o que é o reino de Deus. E aí Nicodemos vai entrar num embate com Jesus, porque Jesus vai falar: Nicodemos, para que você veja o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E Jesus não vai parar aí, Jesus vai falar que ele precisa nascer da água e do Espírito. O que Jesus está fazendo é uma alusão a Ezequiel. Ezequiel profetizou que um dia os corações de pedras seriam removidos e seriam dados novos corações. Jesus está ensinando a Nicodemos, o mestre da lei, que a promessa de um novo coração, a promessa de uma nova humanidade estava diante dele. O que Jesus está falando para Nicodemos, naquela noite ventania, provavelmente de Cafarnaum, é: Nicodemos, você não sabe o que eu vim fazer na terra. Eu vim inaugurar uma nova criação, Nicodemos. Eu vim pregar sobre nova criação hoje. Gostaria que você lesse comigo Colossenses, capítulo 3. Eu vou expor uma tradução minha, mas eu quero ler junto com os irmãos na NVI. Antes de lermos Colossenses 3, olhe para o versículo 23 do capítulo 2. Se a Juju puder colocar, ou quem tiver no telão, colocar Colossenses 2, 23 aqui para a gente, ficaria perfeito. Colossenses 2, 23, o último versículo, antes do capítulo que leremos, diz assim: essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu não vim te dar meia dúzia de regras. O que Paulo vai propor nesse capítulo é algo que é capaz de refrear os impulsos da carne. Não é oração forte, não é campanha. É o que Jesus dizia para Nicodemos, nova criação. E diz assim o capítulo 3, leia comigo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo,
que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestos com ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo. O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta vida, não há diferença entre gregos, judeus, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Só a leitura desse texto é um texto pesadíssimo. O primeiro bloco, se você olhar para a sua Bíblia, de 1 a 4. Primeiro bloco, o argumento de Paulo é basicamente o seguinte: vocês morreram com Cristo, vocês foram sepultados com Cristo e vocês foram ressuscitados em Cristo. Essa obra faz com que vocês se tornem completamente diferentes do que vocês eram. Se você ler os próximos versículos sem a ideia do que é nova criação para Paulo, você vai sair da igreja, vai chegar em casa e você vai falar: fui mais um culto legalista. Fui mais um culto onde alguém me ensinou o que eu devo ou não devo fazer. Fui mais um culto que alguém falou sobre imoralidade sexual e mentira. Fui mais um culto que alguém falou que eu precisava ler mais a Bíblia. Fui mais um culto que alguém me falou que eu precisava perdoar o meu irmão. Esses são os temas que são pregados domingo após domingo nesse púlpito. Mas a questão é, Paulo está fundamentando esse tema sobre nova criação. E aqui você precisa fazer uma distinção. Você precisa olhar para o seu coração e começar a sondar. Quando nós falamos das regras, das normas e da lei do reino de Deus, para você ainda é sempre e toda vez
pesar e tristeza? Ou dentro do seu coração já começou a brotar algum amor pela legislação de Cristo? Você já passou a olhar as regras de Cristo como mais do que cerca? Como mais do que não pode? Deixa eu te falar, você pode achar que isso é besteira, mas um dia a serpente conversou com Eva e disse: é bem verdade que Deus disse que você não pode tocar no fruto? E Eva disse: não, calma aí. Satanás sempre vai tentar fazer parecer que as leis de Deus pareçam para você leis de um tirano, leis de alguém que não te ama, leis de alguém que quer impedir a sua felicidade, leis de alguém que não quer ver você sentir prazer. Porque, como a palavra de Deus diz, ele é um enganador e um mentiroso desde o princípio. Agora vamos ler os próximos versos que se seguem, olhando para a oportunidade que foi dada para Nicodemos. Nova criatura, nova criação, o reino de Deus está diante de nós. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está. Eu sei que na sua Bíblia está escrito aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Esse versículo seria melhor traduzido se tivesse uma vírgula. Assim, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está. E depois do verbo estar, uma vírgula. O que Paulo está tentando enfatizar é: o que eu vou começar a dizer para vocês buscarem é uma realidade eterna. Pertence à glória do próprio Deus Criador, chamado Jesus de Nazaré. Paulo não está tentando focar no que Cristo está fazendo no céu. Ele está tentando focar que a nova criação pertence a um Deus eterno. Aquele Deus que lemos em Colossenses 1, 15 e 20. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, ou soberano sobre toda a criação. Se você tirar a beleza do que Paulo está querendo dizer, você vai falar: isso aqui é só regra. Não tem amor nisso. Você precisa olhar como um Deus eterno e poderoso cuidando de você. Senão, tudo que vier de não de Deus, você vai achar que Deus não te ama. E Satanás irá te enganar, te seduzir. Versículo 2. Pense ou busque pensando as coisas que são do alto. Esse verbo aí, pensar, Paulo é apaixonado por esse verbo. Esse verbo aparece 26 vezes, 24 é Paulo que usa. Inacreditável. Para Paulo, nova criação é viver uma mentalidade do reino de Deus. Conversávamos nos jovens esses dias. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Os nossos desejos, os nossos sonhos, a forma que nós pensamos a vida precisa ser mudado pela realidade do céu. Porque senão, meus irmãos, isso não é evangelho. Isso não é nova criação. Continue a leitura comigo. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E você pode pensar: Mateus, pensar nas coisas que são de cima é pensar em jejum, leitura da palavra. Eu não posso pensar no meu trabalho, em ganhar mais dinheiro e em viajar. Esse é o tipo de coisa que Paulo está me proibindo, tudo que é bom. Não. Coisas da terra aqui, meu amigo, não são essas coisas subjetivas que podem ou não ser boas ou mais. Coisas da terra aqui, nós vamos ler no versículo 5, se acalme. Paulo, por que eu devo buscar e pensar, viver como quem pertence ao Messias, ao Rei, ao Deus Todo-Poderoso, Paulo?
Versículo 3, porque vocês morreram. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo for manifestado, Cristo que é a vossa vida for manifestado, só então, vocês serão manifestados com Ele em glória. Lembra que eu te falei que Satanás vai fazer aparecer as proibições de Deus, como se Deus te odiasse, como se Deus não quisesse a sua felicidade, como se Deus não quisesse a sua satisfação? É porque ele só conta metade da história sempre. Por exemplo, o que Paulo está enfatizando aqui é: viva uma vida para a glória de Deus, porque Deus está planejando uma vida de glória para você. O grande C.S. Lewis disse que nós somos como criança, brincando de castelinho na lama ou na areia, enquanto podíamos estar desfrutando das férias na praia. É basicamente o que Paulo está querendo dizer aqui. Você está ensandecido, você está louco, você está desejoso de viver uma vida na terra incompleta, quando você poderia viver uma vida de glória quando Cristo for manifesto. É aquela velha história do casal que casa e quer ter tudo que os pais já tinham. Os pais demoraram 30 anos para comprar carro e casa. E nos primeiros 5 anos nós queremos ter tudo. Paulo está nos oferecendo, está colocando diante dos nossos olhos um motivo tangível, palpável, um motivo que faz o nosso coração vibrar. Se nós somos nova criatura, se nós morrermos com Cristo, desejo de trocar uma vida terrena pela celestial não serve para quem não nasceu de novo. Você vai achar que isso é qualquer coisa, pouca coisa. Eu não consigo te animar para viver, para trocar essa vida pequenininha daqui por uma vida de férias, de glória na eternidade, porque você não nasceu de novo. Como dizia o Whitefield, de cidade em cidade, você precisa nascer de novo. Essas palavras que Paulo está nos dizendo é para a nova criatura, para quem nasceu da água e do Espírito. Então, quando eu olho para essas palavras e eu não consigo trocar minha vida pequena e vazia por uma vida de glória quando Cristo for manifesto, eu tenho que, pelo menos, reconsiderar se eu nasci de novo. Se todo o nosso evangelho é por uma vida aqui e agora, o nosso evangelho, o nosso reino de Deus é muito pequeno. É o que Paulo está dizendo. Continuemos a leitura. Esse versículo é interessante, porque ele começa assim. Assim, essa palavra não existe, mas é uma tentativa dos tradutores da NVI dizerem assim: portanto, se vocês têm uma vida de glória com Cristo, façam morrer, façam apodrecer completamente tudo que pertence à natureza terrena. Eu queria ter tempo de expor Romanos 6 junto com esse versículo, mas eu não tenho. Se você quiser anotar na tua Bíblia, Romanos 6, versículo 13, leia na sua casa. E agora, meus irmãos, começa a sessão pesadíssima de Paulo. Pesadíssima. Mateus, o que é pensar nas coisas de cima e não nas coisas terrenas? Versículo 5, Paulo vai te dizer: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria.
As 5 palavras estão ligadas a um contexto de idolatria do coração, aonde se busca o prazer a qualquer custo e você acaba caindo em pecados terríveis. Paulo está confrontando aqueles que veem uma vida com Cristo, uma vida de glória. E ele está dizendo: ou você troca essa vida pequenininha por uma vida de glória, ou provavelmente você vai cair em tudo isso. Os ídolos dos nossos corações nos levarão a todo tipo de depravação. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16 até o 32, você vai encontrar o que acontece quando nós não guardamos o nosso coração ao único Deus e Rei. Se você tem um ídolo no seu coração e você sabe disso, e você sabe que ele é um rival do amor de Deus, cuidado, cristão. Se você sabe que você tem amores rivais à glória de Cristo, cuidado, cristão. Todas as palavras é fácil de você identificar. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. Agora, quando a ganância vem, você acha que a ganância está ligada sempre a dinheiro. Provavelmente nesse texto, ganância não está ligado a dinheiro. Provavelmente nesse texto, ganância está ligado àquele homem, àquela mulher que não foi refreando o coração e foi acumulando pecados até se tornar tão depravado quanto dá para ser. Por isso que ele vai dizer, e a ganância que é a idolatria. 6. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Eu sei, tem uma variante textual e provavelmente a NVI traduziu diferente. Mas o que eu quero te dizer é, a igreja abandonou o conceito de ira de Deus. Essa é a crítica de J. Carson e N.T. Wright. Grandes teólogos. Embora eu seja um leitor ávido de N.T. Wright, esse é um erro grave de N.T. Wright. A Bíblia fala sobre ira de Deus. Pregadores precisam pregar sobre a ira de Deus. Ou todos nós iremos para a ira de Deus. Porque o que nos livra da ira de Deus é a pregação sobre ela e nós recebermos com fé a graça de Deus salvadora. Como diziam os antigos, ninguém é salvo até que saiba o quanto pecador é. Quanto menor a consciência de pecador, menor a satisfação por um Salvador. Enquanto nós não somos iluminados pelo tamanho da nossa depravação, Cristo Jesus é quase nada para a gente. Cuidado com pregadores que não falam da ira de Deus, sobre desobediência. Vamos correr. Eu vou para outra parte do argumento agora bem rápido, e eu não tenho tempo de pressionar os versos. Mas você conseguiu entender o raciocínio de Paulo? Nos quais vocês antes viviam, é o que ele vai dizer. Ou andavam. Versículo 8. Agora, abandonem. Você que vem às quartas-feiras já ouviu o pastor pregar sobre 1 Pedro capítulo 2. Rapidamente abra sua Bíblia se você for rápido. Se você não for, espere um tempinho que vão abrir aqui em cima para você ler. 1 Pedro 2:1 diz assim: Pedro 2:1 Portanto,
livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Tanto Pedro quanto Paulo concordam que o processo de santificação envolve o seu esforço cristão. Envolve o nosso envolvimento de se livrar do pecado, de abandonar as práticas que sabemos que desagradam a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, Colossenses 3,8, abandonem. Pedro, livrem-se. Como diz o pregador antigo, é guerra contra o pecado. Volte para Colossenses capítulo 8. Capítulo 3, versículo 8. E ele vai dar uma lista. Toda ira. Vocês estão comigo? Abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Eu queria pressionar cada uma dessas palavras, mas eu não tenho tempo. Mas eu queria te mostrar uma coisa. Olhe para o final do versículo. Linguagem indecente no... Ainda hoje eu encontro crente que acha que ter a boca mais suja que um bueiro de rua é normal. Os irmãos conseguem ver linguagem indecente no falar no meio do que está envolvido? Cada pecado um mais horroroso que o outro, e nós achamos que linguagem indecente no falar é... Não, isso aqui dá para aguentar mais um tempinho, né? Cuidado com a linguagem indecente no falar, cristão. Cuidado. Paulo segue o fluxo do argumento para a segunda parte, nós vamos rapidamente. 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do antigo ou do velho homem com as suas práticas. Vistam-se do novo que está sendo renovado para conhecimento, segundo a imagem do seu Criador, onde não há grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Rapidamente, Paulo saiu do que você falaria que é uma pregação legalista para a beleza do Evangelho. Paulo não está apoiado num conjunto de regras. Paulo está apoiado na realidade da cruz. Na cruz, Jesus de Nazaré inaugurou a nova aliança. Uma aliança que te dá um novo coração. Uma aliança, nas palavras do próprio Paulo, que você não é mais escravo do pecado. Portanto, Colossenses 1,10. Andem de modo digno do Senhor, para em tudo agradá-lo. Andemos para o final do argumento de Paulo. Mateus, qual é o contraponto dessas coisas horríveis? Paulo falou de nova criação, mas ele só falou do antigo homem cheio de pecado. Paulo não tem nada de bom, Mateus. Lógico que tem. Nunca ouça um pregador que ele te fale da depravação total, de quão horrível o homem é, mas ele não deu o caminho de Cristo aos homens. Lembra de Paulo, no final de Romanos 7? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele vai falar depois? Graças a Deus por Cristo Jesus que me livra do pecado. Pregadores que se levantam para falar de pecadores precisam falar do Deus que justifica pecadores. Nova vida para Paulo, como que é? Versículo 12. Portanto, vistam-se como eleitos de Deus, santos e amados. Vistam-se como, Paulo? O que é nova vida? Paulo,
o que é ser nova criatura, Paulo? Não vai me dizer que tem regrinha para nova criatura, Paulo. Tem pode, não pode? Tem. Tem pode, não pode para nova criatura. Profunda compaixão. Nova criatura precisa ter profunda compaixão pelos seus irmãos, tá? Aquele negócio que Jesus disse, orem pelos que vos perseguem, pelos que falam mal de vocês, ainda é bíblico, tá bom? Nós precisamos lutar por isso. Isso aqui não é ironia. Eu sei que o tom que eu falei pareceu, não é ironia. Nós precisamos ainda lutar para orar pelos que nos perseguem. Como eu ouvi do pastor uma vez, falar bem é difícil, do atribulado que persegue, que faz, mas orar dá. E eu não lembro de homens e mulheres de Deus que oraram por aqueles que os perseguem e não passaram a amá-los. Nem na história, nem na minha vida, e nem nas escrituras. Profunda compaixão. Sigo a NVI aqui por causa de uma decisão. Profunda compaixão, bondade. Precisamos carregar bondade, meus irmãos. Humildade, virtude cristã. Mansidão e paciência. Como eu já ouvi o pastor e o Vinícius há muitas aulas atrás exporem esse versículo, eu vou me ater o resto do meu tempo a esses versos que se seguem. 13. Suportem-se uns aos outros. Às vezes lidar com cristãos em processo de santificação é difícil mesmo, tá? Por isso que Paulo é honesto e diz, suportem-se. Suportem-se. Comecem suportando. Se você não gosta, comece a orar para suportar. Comece do começo. Nós somos diferentes. É difícil lidarmos um com o outro mesmo. Imagina se eu te chamasse para minha casa só para ver xadrez. Igual eu fico, igual um doido. Imagine se todo encontro que tivéssemos como amigo, tudo fosse como eu gosto e não como você gosta também. Amizades na igreja precisam ser intencionais, meus irmãos. É como no relacionamento. No seu relacionamento, você abre mão para o seu cônjuge ficar feliz. Na amizade, é a mesma coisa. Não dá para ser igual a criança mimada que tem a bola, leva a bola para o futebol, aí ele não está no time, ele tira a bola e ninguém joga. Nova criatura. Bem prático, Paulo, né? Paulo, teólogo, teólogo público, Paulo agora. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Mateus é muito difícil. Mais difícil ainda é não tentar perdoar com o que se segue. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui Paulo quebrou a gente. Quebrou, meus irmãos. Quando tu estiver bravo, mamãe e papai trataram você com mais dureza do que deveria. O marido foi grosso. A esposa não foi tão dócil. O que eu faço, Mateus? Lembre-se do seu Senhor. Eu queria ter 7 conselhos motivacionais para você perdoar, mas eu não tenho, eu só tenho um. O Senhor te perdoou. É esquisito nós precisarmos de uma palavra motivacional maior do que Jesus te perdoou. Você não acha um absurdo? Alguém precisar dar uma palestra para você se sentir mais encorajado do que olhar para a cruz por você? Grave versículos. Na ira não dê lugar ao diabo. Perdoe, como o Senhor te perdoou. Mateus, como isso funciona? Assim, ó. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor,
que é o elo perfeito. Mateus, como o amor funciona? Versículo 15, é explicativo. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só. Nós precisamos viver em paz, meus irmãos. Se tem gente cantando louvor de inimizade entre crente, que quem me viu passar na prova não me ajudou, e se está fazendo sucesso, é porque os cristãos não estão vivendo a paz de Cristo, que é árbitro, o amor, que é o elo da perfeição. Se faz sucesso uma nojeira dessa, que é a nojeira, o povo que foi perdoado sem fazer nada, cantar quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vocês concordam comigo, meus irmãos? Tem condições da gente olhar para um texto magnífico desse e cantar quem me viu na prova, passar na prova não me ajudou? Isso fala muito da saúde da igreja, tá, meus irmãos? Da igreja em geral. Mas nós estamos aqui para orar pela igreja. Seguimos então. Sejam agradecidos. Antes de eu pular para o próximo verso, eu preciso lembrar os irmãos que dentro da comunidade cristã, desde os primeiros dias, generosidade sempre foi uma marca do crente, tá? Se você não sabe disso, deixa eu te contar. Desde o início, generosidade é uma marca de crente. Crentes ajudam, crentes dão sem receber nada, crentes emprestam sem saber se vão receber de volta. É o que está na sua Bíblia, na Bíblia que fala que o sangue de Jesus te perdoou. E agora, a Bíblia também diz que você tem que ser agradecido. Não seja um ingrato. Não é babação, não. Pare de andar com a cabeça do mundo. Lembre do que Paulo iniciou. Pense nas coisas que são de cima. Ser grato é bom, é justo, é reto. Deus se agrada disso. Sua cosmovisão, a maneira que você enxerga a vida, precisa ser bíblica. A Bíblia diz: seja grato por quem te ajuda, por quem te abençoa. Daria só uma pregação sobre isso. Vamos para o final. Habite ricamente, versículo 16. A palavra de Cristo. Número 1. Vamos fazer igual na escolinha hoje. Número 1. Habite a palavra de Cristo ricamente. Número 2. Ensinem. Número 3. Aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Igreja precisa ser desenvolvida. Lembra do escritor de Hebreus? Eu queria falar sobre o sacerdócio de Cristo, mas vocês são todos imaturos e eu não posso falar sobre isso. Hebreus 5:11 ao capítulo 6, lá para o versículo 14. Cristãos precisam ser desenvolvidos numa mentalidade bíblica. Venha para os estudos da sua igreja. É uma bênção. Converse com os irmãos, abra a Bíblia. Depois do churrasquinho, depois do hambúrguer, depois da noite do cinema, abra a Bíblia. Orem mais juntos. Uma comunidade saudável é uma comunidade capaz de se ensinar, de se aconselhar. Paulo vai seguir para o modelo de culto. Cantem salmos, cantem hinos, cantem cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Cuidado, tá? Culto não pode ser fúnebre, como diz o nosso pastor. Ele podia falar assim, ó, venha para a igreja e cante. Ele podia falar, não podia? Venham todos, façam um louvorzão. Pode vir e canta do jeito que quiser. Ele podia falar isso. Venham, nem que seja amarrado. Mas aí ele decidiu falar com gratidão a Deus em seu coração. O nosso momento de louvor congregacional, todos nós contribuímos. Não é só o Andrei ou quem está aqui em cima, o Wesley. Cante com gratidão a Deus no seu culto. Tudo que fizerem, seja em palavra, em ação,
façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, tudo que fizerem. Vocês percebem o que Paulo está falando do que é pensar nas coisas que são de cima? É uma vida que glorifica a Deus, não é o domingo. Uma vida que busca as coisas de cima, que pensa nas coisas de cima, é uma vida de segunda a segunda. Parte do que eu amo na teologia reformada e o pouco que eu conheço sobre os puritanos, sabe o que é, meus irmãos? Eram homens e mulheres que o que faziam em gratidão e louvor a Deus. Era uma vida relacional com Deus, eles eram amigos de Deus. Eu penso em morrer pregando. Sabe-se lá onde? Tomara que seja aqui. Mas o meu desejo é que todos nós vivamos nova criação. Amém? Feche seus olhos. Pai bendito, Deus de glória, poder, amor. Senhor Deus, ouvimos as exortações, Senhor, do Teu Espírito por intermédio de Paulo. Tu sabes o quanto essas palavras cortaram o meu coração, Senhor. E eu espero que tenham cortado o coração dos meus irmãos também. Às vezes precisamos de uma chacoalhada, Senhor, para saber se a direção da nossa vida está correta. Reajustar, repensar, seguir em frente. Que essa manhã, eu e meus irmãos, Senhor, venhamos sair daqui fortalecidos segundo a força da Sua glória, para que tenhamos perseverança e paciência, Senhor. Com alegria venhamos Te dar graça, porque o Senhor nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. O Senhor nos livrou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nele temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Por isso pedimos, ajuda-nos a viver como nova criação, uma vida que Te glorifica. Em Cristo, amém.